Olá, amados. Hoje estamos aqui para trabalhar o capítulo 3 de Jonas. Vamos iniciar com a leitura do capítulo. Capítulo 3 de Jonas diz o seguinte: Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhes dei. Dessa vez, Jonas obedeceu ao Senhor e foi até Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de panos de saco. Versículo 6. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e se assentou sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram um decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seu rebanho, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus se voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Antes de adentrarmos na exposição desses versículos, eu gostaria de lembrar de uma história que está lá em Lucas 15. É uma história que todos nós conhecemos e a conhecemos como a história do filho pródigo. O interessante ressaltar nessa história é que o filho mais novo, ele pede a herança do seu pai, ele a pega, a toma e vai vive os prazeres do mundo, e diante de tudo que ele experimenta, ele percebe que a casa do seu pai era melhor. E ele pensa, ele volta em si e pensa: é melhor eu voltar para a casa do meu pai, lá é melhor do que aqui. Ao chegar lá, o que é mais interessante do que isso é a reação do irmão ao ver do irmão mais velho, ao ver o irmão mais novo chegar. O irmão mais velho fica extremamente indignado. Eu acredito que ele pensava também da seguinte forma: esse cara aí é um cara desgramado. Meu irmão é um cara que não presta. É um cara que precisa se arrepender de muitas coisas erradas que ele cometeu. O problema era que o irmão mais velho não conseguia enxergar coisas que ele também precisava se arrepender. Coisas que ele também precisava trabalhar em seu coração. Coisas das quais ele também havia cometido de errado diante do seu pai. Nós somos assim. Jonas também é assim. Nós somos aquelas pessoas que enxergam alguns como miseráveis e nós como bonzinhos. Nós somos aquelas pessoas que enxergam como que alguns precisam de arrependimento e nós como que não precisássemos de arrependimento. Mas esse capítulo 3 nos fala do arrependimento dos ninivitas e com isso fala também sobre a necessidade do nosso arrependimento. O capítulo 3 tem uma estrutura parecida com a estrutura do capítulo 1. O capítulo 1, como já vimos, tem a palavra de Deus, tem a forma como Jonas reage a essa palavra, que é com desobediência, e a reação de Deus diante da desobediência de Jonas é o juízo. O capítulo 3 começa novamente com a palavra de Deus, mas aí nós temos uma diferença, porque Jonas não desobedece. Aqui no capítulo 3, Jonas obedece, e daí então vem o arrependimento dos ninivitas, e encerramos o capítulo com a misericórdia de Deus. Nesse versículo 1 e 2, a palavra de Deus vem a Jonas de novo, e eu enxergo isso de uma forma maravilhosa, como se fosse uma segunda chance que Deus está dando a Jonas. Mas eu gostaria aqui de trazer uma aplicação prática. Não olhe para esse texto como algo que fosse assim para todo mundo, uma segunda chance. Pensemos em Ananias e Safira, lá no Novo Testamento, daquele episódio tão marcante e profundo. Não houve uma segunda chance naquele acontecimento. Aqui para Jonas houve. Com isso eu gostaria de dizer para você o seguinte: se você tem sido agraciado com a misericórdia de Deus,
Assim como Jonas foi, em meio a toda aquela desobediência, Deus operou misericórdia, graça e concede a ele uma segunda chance de fazer o que é correto. Se você tem sido agraciado com essa misericórdia, com essa graça, não abuse dela. Não abuse da graça do Senhor, não abuse da misericórdia e não despreze, não dispense essa oportunidade. Porque Deus é um Deus misericordioso, mas lembremos sempre que Ele também é um Deus justo. Lá em Salmo 7, versículo 12 e 13, diz o seguinte: se alguém não se converter, Deus afiará sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco para ele, e preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. A mensagem de Deus vem a segunda vez a Jonas, e a mensagem de Deus é a mesma. Note que o texto diz: o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. E Deus diz o quê? Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue a palavra e transmita a mensagem que eu já lhes dei. A mensagem do Senhor é a mesma mensagem em todo o tempo. Se arrependa e creia no Evangelho. Não, nós não somos chamados a mudar essa mensagem, nós somos chamados a proclamar a mensagem que transformou as nossas vidas e a mensagem que o Senhor anunciou já de antemão em sua palavra. E aqui nós enxergamos que Deus ele tem uma vontade soberana sobre todas as coisas, mas também uma vontade particular. Isso nós vimos aí também na pregação do pastor Russell Shedd, uma das indicações, das recomendações que tivemos aí durante a semana passada, sobre a vontade pessoal de Deus. E aqui nós vemos essa vontade pessoal se expressando na vida de Jonas e na vida do povo de Nínive. No versículo 13 e versículo 4, nós vemos os relatos da obediência de Jonas. No versículo 3 e 4 do capítulo 1, nós vemos a desobediência de Jonas. Ele se apronta, mas não para obedecer, mas para fugir. Nesse versículo 3 e 4 aqui do capítulo 3, Jonas se apronta para obedecer. Dessa vez, começa assim o versículo 3, dessa vez Jonas obedeceu às ordens do Senhor e foi até Nínive para anunciar a sua palavra. Lá em Naum, no capítulo 2, versículo 7, o profeta Naum chama Nínive como uma cidade rainha. A cidade de Nínive era uma cidade muito populosa, muito gigantesca. Era uma cidade com grandes muros. E olha qual foi a mensagem de Jonas para essa cidade rainha, para essa cidade pomposa. Jonas chega até eles e diz o seguinte: olha só, daqui até 40 dias toda a cidade vai ser destruída. Quando a gente olha para essa pregação de Jonas, são 6 palavras apenas. E nos parece sim ele ter anunciado essa mensagem com um tom muito arrogante e com um tom muito irado contra a cidade de Nínive. Ele expressa então aqui a vontade dele desde já de que a cidade fosse destruída. Ele não anuncia: se vocês se arrependerem, a cidade não será destruída, mas se vocês continuarem assim, a cidade vai ser destruída. Ele não diz assim, ele só decreta, né? Ele fala, ele olha e diz assim: daqui até 40 dias, certamente toda a cidade vai ser destruída. Parece ser pesado e de fato é, mas a verdade é que com a mensagem de Jonas, com essa mensagem de Jonas, já estava também implícito consigo a possibilidade da misericórdia de Deus, embora isso não pareça. Feliz é aquele a quem o Senhor corrige. Feliz é aquele a quem o Senhor alerta. Costumamos dizer graças a Deus quando os nossos pecados não são revelados. Mas a verdade é que nós devemos dar graças a Deus quando nós somos alertados, quando os nossos pecados são revelados e quando Deus demonstra essa disposição maravilhosa em tratar os nossos pecados e nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. Lá em Jeremias capítulo 18, versículo 7 e 8, a palavra diz o seguinte: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, eu também mudarei de ideia a respeito do mal que pensava em fazer. E é justamente isso que acontece. Deus anuncia o seu julgamento contra a cidade de Nínive, contra a perversa cidade de Nínive. Mas no versículo 5, que é a continuação do texto, do versículo 5 ao versículo 9, nós vemos algo impressionante acontecer. Nós vemos algo sobrenatural acontecer
em meio a todo aquele povo perverso, pecador e miserável. Nós contemplamos o arrependimento dos ninivitas. Meus queridos, pensem comigo, quais eram, humanamente falando, as chances do povo de Nínive se arrepender? Quais eram, humanamente falando, as chances de um povo pagão tão perverso reconhecer que só existe um Deus e se submeter a esse Deus? Com esse trecho aqui, nós aprendemos algo extremamente importante. Nós aprendemos que o resultado da pregação não depende diretamente do pregador, não depende da qualidade do pregador, não depende da sua oratória, não depende da sua simpatia. O resultado da pregação depende única e exclusivamente do Senhor. Não estou querendo dizer aqui que aqueles que se dedicam a anunciar a palavra não devem se preparar na leitura, no estudo, na oração contemplativa, no estudo contemplativo e meditar nas Escrituras, ter tempo separado de oração, rogando ao Senhor que abençoe a palavra, que ilumine por meio do seu Espírito a sua mente e o seu coração para anunciar as verdades da Escritura. Não estou dizendo isso. Cada um que anuncia a palavra tem a sua responsabilidade diante de Deus, mas uma coisa que não nos cabe é a resposta das pessoas, a reação das pessoas diante da palavra. O resultado da pregação não depende de nós, depende única e exclusivamente do Senhor. A mensagem, então, ela é maior do que o pregador. A mensagem era maior do que Jonas. A mensagem era mais profunda do que o sentimento de ira e de desgosto de Jonas em relação ao povo de Nínive. Augusto Nicodemos, ele conta uma história sobre essa questão da autoridade da palavra e da soberania de Deus em meio ao resultado da palavra. Ele conta que foi convidado para pregar em uma igreja, no aniversário de uma igreja, e ele pregou no sábado de manhã, no domingo de manhã e no domingo de noite. E aí ele prega no sábado, prega no domingo de manhã, mas aí ele começa a ter algumas complicações de saúde e começa a ficar gripado. Ele começa a se sentir muito mal, ele disse que chegou até a cogitar a possibilidade de falar com o pastor da igreja que não poderia pregar à noite por conta dessas debilidades físicas. Só que aí ele resolve então manter o compromisso e resolve compartilhar na pregação de domingo à noite, ele resolve compartilhar a devocional que ele fez no seu tempo a sós com Deus. E ele prega lá em Mateus capítulo 5 falando sobre reconciliação. O incrível que acontece é que ele prega ali tão debilitado fisicamente, ele apenas compartilha a devocional que ele fez no seu tempo com Deus, e depois que ele termina de pregar uns 15, 20 minutos, ele entrega a palavra ao pastor da igreja, e ele disse que estava ali decepcionado, ele não tinha gostado do tempo que ele tinha dedicado ao estudo e a forma como ele tinha compartilhado a palavra. E aí o pastor toma a palavra. Na hora que o pastor vai orar, um membro da igreja levanta a mão e diz assim: eu queria falar, eu gostaria de ter a palavra. E aí o pastor chama esse rapaz lá, o rapaz sobe no altar, olha para o pastor e diz o seguinte: pastor, Deus falou no meu coração por meio dessa palavra. E eu queria aqui na frente de toda a igreja dizer para o Senhor que eu estou aqui pedindo perdão a Deus e pedindo perdão ao Senhor, porque eu tenho falado mal do Senhor pelas suas costas. Eu tenho levantado ofensas contra o Senhor pelas suas costas. No instante em que aquele irmão estava falando, uma irmã que estava na igreja levanta a mão, olha para outra irmã que está do outro lado e diz: eu também quero pedir perdão para a irmã fulana de tal, porque eu também tenho falado mal dela, eu tenho guardado um rancor em meu coração por causa de questões pendentes entre eu e ela, por causa de desentendimento que nós tivemos. E aí Augusto Nicodemos, ele diz que contemplou a ação do Senhor naquela igreja, naquele momento, com aquela pregação específica, compartilhar de uma devocional, houve um grande avivamento, houve confissões de pecado, houve pedidos de perdão, a igreja amando uns aos outros, orando uns com os outros, chorando uns com os outros, e uma ação especial do Espírito Santo trabalhando naquele lugar. E aí ele disse assim, pense, qual seria a pregação que ele ia pregar no domingo, quando ele chegasse na igreja dele? Ele já sabia, vou pregar Mateus capítulo 5. Ele prepara o esboço, vai todo animado. Quando chega domingo na sua igreja, ele prega o mesmo sermão. E ele diz que não acontece nada. Não acontece nada. Diferente
do que havia acontecido lá na outra igreja. A palavra de Deus é desse jeito, ela age conforme a vontade dele. É Deus e exclusivamente Deus que dá os resultados da pregação. Para alguns vai haver avivamento, para alguns vai haver quebrantamento, para alguns vai haver arrependimento, mas para outros vai haver ainda mais endurecimento de coração, vai haver ainda mais indiferença. É isso que nós temos que orar intencionalmente, para que a palavra de Deus nos quebre, para que sejamos quebrados e cheguemos ao verdadeiro arrependimento. E não que nós sejamos endurecidos por meio da palavra. Para alguns esses vídeos serão uma bênção, serão quebrantados, serão transformados por meio disso, vão achar isso muito interessante, vão olhar os vídeos e vão dizer que preciosidade. Para outros não vão gostar muito, vão achar esses vídeos um saco, um tédio, não vão querer assistir até o final. Meus irmãos, eu temo o Senhor que nós vivamos uma religiosidade falsa, uma religiosidade exterior e com o coração totalmente endurecido em relação à palavra de Deus. Que Deus ele nos conduza a um verdadeiro arrependimento, que Ele nos conduza a nós temermos cada vez mais a Ele e nos rendermos a Ele. E dentro desse arrependimento dos ninivitas aqui, existem alguns passos que são tomados, né? No versículo 5 diz que os habitantes, quando recebem a mensagem, eles declaram jejum e se vestem de pano de saco. No versículo 6 diz que quando o rei ouve as palavras de Jonas, ele desce do trono, ele tira as vestes reais, ele se veste de pano de saco, ele se assenta sobre as cinzas. Isso é um grande sinal de humilhação diante de alguma circunstância ou diante de alguém. E depois disso o rei ele proclama, ele dá um decreto para toda a cidade. Ele diz o seguinte no versículo 7: ninguém, nem mesmo os animais do seu gado e dos seus rebanhos poderá comer coisa alguma. Eles decretam um jejum oficial para toda a cidade. Diz no versículo 8 que todas as pessoas, como também os animais, devem se cobrir de panos de saco. Ou seja, eles se humilham diante da presença do Senhor, se cobrem de panos de saco. Uma curiosidade aqui que talvez você se pergunte o porquê que não apenas as pessoas, mas também os animais tinham que ficar sem comer, ou seja, em jejum, e também tinham que se humilhar, se vestindo de panos de saco. Era uma ideia do tempo antigo, onde isso trazia a consciência do seguinte: não apenas eu, mas também tudo aquilo que é meu está rendido diante do Senhor. Não apenas eu, mas todas as coisas que estão sobre a minha posse estão humilhadas diante da tua presença. Era um sinal de reconhecimento que a pessoa e todas as coisas que a pessoa tinha estavam rendidos ao Senhor, estavam humilhados diante da presença do Senhor. Por fim, ele diz o seguinte no decreto: todos devem orar fervorosamente a Deus. Então eles proclamam um jejum, eles se vestem de panos de saco, eles oram fervorosamente, eles clamam a Deus e por fim o decreto diz que todos devem deixar os seus maus caminhos e abandonar a vida de violência que eles viviam. Todos se converteram dos seus maus caminhos. O versículo 9 então nos mostra a expectativa, nos mostra com que esperança foi que os ninivitas fizeram tudo isso que eles fizeram. Diz o seguinte: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Note que eles não chegam diante de Deus exigindo. Note que eles não chegam diante de Deus cobrando alguma coisa. Eles apenas se humilham. Eles não chegam diante de Deus e dizem: olha só, Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele não diz isso. Eles não dizem isso. Eles chegam diante de Deus com a humildade, reconhecendo que eles não são dignos. Eles não chegam diante de Deus e dizem assim: ó Deus, eu fiz isso e isso. E porque eu fiz isso, agora eu exijo que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Eles não chegam com essa postura. Eles chegam reconhecendo que eles não merecem nada. Eles fazem todas essas coisas, mas eles fazem com a expectativa do seguinte: quem sabe? Ou seja, se Deus quiser, se for da vontade dele. E é isso que essa é a postura que eles têm diante do Senhor.
Alguns têm dificuldade para reconhecer esse arrependimento, porque acham que os ninivitas são um povo muito miserável, né? Não conseguem compreender como é que esse povo assírio, que oprimia tanto o povo de Israel, um povo tão perverso, conseguiu se arrepender dos seus pecados, conseguiu de forma tão esplêndida se colocarem na dependência do Senhor, se humilharem, jejuarem, clamarem, se converterem dos seus maus caminhos e ainda dizer assim, ó, quem sabe Deus. Mas o fato é que, já falamos isso, lá em Mateus capítulo 12, versículo 41, o próprio Jesus atesta e confirma o arrependimento dos ninivitas, onde ele diz que no dia do juízo os ninivitas se levantarão como testemunhas, né? No dia do juízo, para aqueles que não estão acreditando na pregação de Jesus, porque os ninivitas creram na pregação de Jonas e se arrependeram dos seus maus caminhos. No versículo 10, fala sobre a salvação, sobre a misericórdia de Deus. Diz o seguinte: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Note que eles jejuaram, eles se vestiram de panos de saco, eles clamaram a Deus, mas olha só o que o texto diz, que Deus enxerga com mais expressão. Deus enxergou a conversão dos seus maus caminhos, ou seja, Deus enxergou o seu arrependimento, Deus enxergou a sua mudança de vida. O que expressa genuinamente um arrependimento não é a forma como oramos, não é as lágrimas que caem dos nossos olhos. Tudo isso também faz parte e envolve sim o arrependimento. Orar a Deus confessando e pedindo perdão. Chorar de tristeza, não pelo pecado, mas pela ofensa que esse pecado causa à santidade de Deus. Mas nada disso em si prova um arrependimento verdadeiro. O que prova um arrependimento verdadeiro é o arrependimento, é a mudança de vida, digo melhor. O texto, algumas traduções vão dizer que quando Deus viu que eles se converteram dos seus maus caminhos, Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria. Essa palavra arrependimento é uma forma, uma tentativa de expressar, dentro de uma perspectiva humana, um ato de Deus que é intraduzível. Algumas traduções utilizam a palavra arrependimento porque é a palavra que mais se aproxima do que está acontecendo no coração de Deus. Mas quem é que pode sondar? Quem é que consegue perceber o que é que está acontecendo dentro do coração divino? Deus, ele não se arrepende no sentido de Jonas. Deus não se arrepende no sentido de Nínive, porque Jonas e Nínive se arrependem por causa da sua desobediência a Deus. Mas Deus, ele é pura obediência. E ele obedece a quem? Ele obedece a si próprio, a sua própria natureza. Deus, ele não pode ir contra si, ele não afronta a si, e ele não luta contra si por causa da sua desobediência. Dentro disso, não há nada do que Deus possa ou precise se arrepender. Ele é o único sobre todo o universo que pode tomar decisões livres, porque ele é soberano. Ele baseia essas suas decisões única e exclusivamente na sua vontade. Tudo o que ele faz, ele tem como base de valor ele mesmo. Os gregos anteriormente tentaram estabelecer o homem como tábua de valor. Protágoras uma vez disse o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. É como se nós estivéssemos dizendo, e como nós vemos hoje em nossa cultura, é o seguinte: olha só, é você e sua cultura que define o que é certo e o que é errado. É você e sua cultura que define o que é de valor. É você e sua cultura que definem quem é Deus, o que é Deus. É você e sua cultura que define o que é gênero. Mas essa ideologia, ela existe muito antes dos gregos. Ela existe desde Gênesis 3, no momento em que o homem decidiu usar a si próprio como tábua de valor e de tomadas de decisão. O problema é que tudo isso é um auto-engano. O problema é que tudo isso é uma tentativa frustrada do homem ser quem ele não é. Do homem se colocar numa posição que está sobre ele. E nós sabemos onde é que tudo isso deu. A nossa tendência é a mesma ainda hoje. É tentar nos colocar como princípios de tomadas de decisões. É tentar nos colocar no centro
das nossas ideias e dos nossos valores. E quando fazemos isso, nós enganamos a nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos. E depois há a necessidade extrema de nos distanciarmos cada vez mais da verdade para poder manter o nosso engano e para poder manter a nossa mentira. Este é o capítulo 13, meus irmãos. O capítulo 13 é um milagre do Senhor. O capítulo 13 é mais um milagre do Senhor descrito aqui em Jonas. É um milagre porque nós vemos um povo tão rebelde, tão perverso, se arrependendo dos seus maus caminhos e mudando de vida. Mas também é um milagre porque vemos uma pessoa tão religiosa, um profeta de Deus também, sendo trabalhado pelo Senhor a se arrepender dos pecados internos do seu coração. É mais ou menos como se nós pensássemos da seguinte forma, atente comigo. Perceba como se nós estivéssemos em um trem que está indo em uma direção errada, contra a vontade de Deus. E aí nós estamos nesse trem e percebemos que esse trem está indo na direção errada. Em uma tentativa desesperadora de fazer o que é certo com base nas nossas próprias ações e nossas próprias forças, nós corremos desesperadamente na direção contrária desse trem. Mas aí nós percebemos uma outra realidade. Não tem como, não importa o quanto eu corra na direção contrária, se eu ainda estou no trem que está indo na direção errada, que está indo na direção contra a vontade de Deus. O que nós precisamos fazer então é sair desse trem, é sair desse vagão. A pergunta é, como é que nós saímos de lá? A resposta óbvia é que nós não vamos conseguir sair de lá sozinhos. Nós precisamos de alguém que nos tire de lá. Nós precisamos de alguém que nos resgate de lá. E o arrependimento não é o meio pelo qual nós saímos do trem. O arrependimento é o meio pelo qual o Senhor nos tira do trem. O arrependimento é obra da graça de Deus. Nós olhamos para os ninivitas e achamos que eles são miseráveis, mas o fato é que eles nos representam. Nós somos esse povo miserável. Os ninivitas não saíram da situação que eles estavam, não sairiam da situação que eles estavam, se não fosse o Senhor. E assim também somos nós. Nós não sairíamos da situação que nós estamos, se não for o Senhor, se não for a sua graça, se não for a misericórdia. Jonas não sairia da situação que ele estava, se não fosse o Senhor o engolir com um grande peixe. Os marinheiros naquela grande tempestade, todos pagãos, eles não sairiam da situação que eles estavam, se não fosse a misericórdia do Senhor. Eu oro a Deus que nós possamos enxergar essa bondade do Senhor, essa misericórdia, e que isso nos leve a não ficarmos confortáveis, mas nos arrependermos dos nossos pecados. Que Deus nos tire desse vagão que segue na direção contrária à sua vontade. Que Deus nos tire desse trem que nos leva a cometer perversidades, a cometer pecados. Que o Senhor nos tire desse vagão da indiferença. Que o Senhor nos livre desse vagão que só nos leva a remorso. E que o Senhor nos conduza ao verdadeiro, ao genuíno arrependimento e a uma profunda transformação de vida. Deus é poderoso para fazer isso, mas nós precisamos chegar como os ninivitas chegaram, não exigindo, não decretando, mas chegar diante de Deus humildes, orarmos a Ele, reconhecermos a nossa miséria, nos humilhar diante da sua presença, clamarmos a Ele, mas com a certeza do seguinte: se Ele quiser, que o Senhor possa conduzir, mover os nossos corações a uma verdadeira obediência, a um verdadeiro quebrantamento, a um verdadeiro arrependimento por meio da sua misericórdia e não por meio das nossas forças. Que Deus faça isso para a sua glória, em nome de Jesus.